alunos e estudantes do nono ano. Nosso resumão agora será de Química, né? Estamos se aproximando das provas. Eu quero tentar tirar alguma possível dúvida que vocês possam vir a ter, né? Quero deixar claro aqui que tentei resumir e melhorar o máximo que eu pude. Estou dando aqui o meu melhor para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. O que são funções inorgânicas? Ainda não escutei. Muito bem, isso mesmo. É o grupo de compostos químicos que se apresentam características semelhantes. Elas são chamadas dessa maneira por não possuírem cadeias carbônicas em sua composição. Por isso são chamados compostos orgânicos, né? Agora, quais são as principais funções dessa daí? São os ácidos, são os sais, são os óxidos, são as bases. Então, o que nós vamos fazer, né? Eu vou falar sobre características de cada uma dessas aí para poder facilitar o estudo de vocês. Vamos lá? Preste atenção, até assim no que a tia vai falar, que tem alguns itenzinhos que vocês vão associar ao nome para poder facilitar o estudo, tá bom? Ácidos são compostos covalentes, ou seja, compartilham elétrons em suas ligações. Ele tem a capacidade de ionizar a água, ou seja, formar cargas liberando H+, como único cátion. Então, H+, né? H+. As bases são compostos inorgânicos, né? Por isso eles estão lá, né? Ácidos, bases, sais e óxidos são inorgânicos. Então, tá bom, pra vocês gravarem o que é. São formados por um metal, ou seja, desassocia em água, ou seja, separa cargas liberando OH como único átomo. Então, olha só. Um é um cátion, H+. O outro é ânion. Lembra? Um é carga positiva, outro negativa. Então, aí você já tem que começar a associar quem é quem. Se o H é mais, então ele é um cátion. Tem que gravar isso daí. Se você tem um OH, ele é um ânion, né? E quem é o ânion são as bases, né? Sais são compostos iônicos que apresentam um mínimo um cátion, ou seja, uma carga positiva, diferente de H+, e um ânion diferente de OH. Então, os sais, ele tá entre um e o outro, né? Então, na hora de você começar a comparar, você vai por eliminação. Você já sabe quem são as bases, quem são os óxidos, né? E quem são as bases. Se nenhuma das três, né? Você tem as regras das três, você não tem a regra dos sais. Aí você vai por eliminação, vai sobrar os sais, aí você vai descobrir quem é o sais. Conseguiu entender o que eu já falou? Você tem as características de base, de óxidos e de bases, né? Você não tem aquela característica primordial de ser um sal. Mas como você tem das outras três, na eliminação vai sobrar um sal, tá? Vamos falar agora de óxidos. São compostos binários que têm 2 elétrons, iônicos ou moleculares. Possuem oxigênio na sua composição, sendo que o seu elemento é o elemento mais eletronegativo que tem, tá? Agora, nós vamos falar algumas coisas sobre algumas nomenclaturas, né? Vamos falar assim, quando nós podemos utilizar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, gente, como é chamado o sal de cozinha? Né? Sal de cozinha é um nome vulgar. Agora, como é que é chamado? Cloreto de sódio. Então, esse aí é um nome que nós normalmente escutamos corriqueiramente. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Né? Isso também facilita muito. A soda cáustica é utilizado para quê? Lá no mercado, quando a gente fala assim, a gente é usado para fazer sabão, né? Muitas às vezes até é tão forte que até desentope vaso sanitário, né?
Agora vamos falar de alguns ácidos. Então, agora falando sobre as fórmulas e os ácidos de uma forma geral e suas utilizações, né? Então, o ácido sulfúrico, por exemplo, né? A fórmula dele é H2SO4, né? E ele é utilizado em quê? Ele é um ácido mega forte, altamente corrosivo, consumido em enormes quantidades na indústria petroquímica, na fabricação de papel, corantes e baterias de automóveis, quer dizer, né? Ele é bem potente. Ácido sulfúrico, qual é a fórmula? HF. Então, é uma formulazinha fácil, né? Esse ácido possui a capacidade de corroer vidro, né? Por isso, ele é armazenado em frasco de polietileno. Então, esses frascos, eles são mais resistentes e aí eles não vazam, né? Em virtude dessa propriedade de corrosão, o ácido fluorídrico é usado para gravar sobre vidros, né? Os vidros de automóveis têm uma numeração na parte inferior e está gravado para auxílio desse ácido, né? Ele é gravado com auxílio desse ácido, né? Então, vou repetir esse pedaço que eu vou cortar. Ácido fluorídrico, HF. Esse ácido possui a capacidade de corroer vidros. Então, para que as pessoas consigam armazenar esse ácido, o que elas fazem? Elas colocam em frasco de polietileno, né? Que dá para você armazenar e deixar lá no cantinho. Agora, ele também é utilizado para gravar em vidro, né? Por exemplo, alguns vidros de automóveis, eles têm uma certa numeração. Então, para formatar essa numeraçãozinha, eles usam esse ácido fluorídrico, tá? Vou falar de mais um pouco de alguns ácidos, espera aí. Ácido nítrico é um dos ácidos mais fabricados e consumidos na indústria. Ele é bem perigoso, tá? Eu considero. É uma fabricação de explosivos como nitroglicerina, né, dinamite. Agora, esse nome é um pouquinho complicado, mas a gente vai conseguir. Trinotrotolueno. Ele é o TNT, tá? Isso aí é explosivo também. Ácido clorídrico, HCl, também essa fórmula é mega fácil, é reagente muito usado na indústria, no laboratório, na construção civil, é usado para remover respingos de cal, né, pisos, azulejos, dá para dar aquela limpeza total, para você ver o quanto que ele é forte, né, ele faz a remoção da sujeira ali do cimento que fica. E nesse caso também é conhecido como ácido muriático, agente de limpeza de alta potencialidade. O ácido acético, né, um ácido componente do vinagre, tempero indispensável na cozinha, usado no preparo de saladas, de maionese e etc, né? Então, vocês viram, né, o ácido ele tem várias, trocentas utilidades, né, tanto na alimentação, na parte industrial, procurem fazer algumas associações entre a fórmula e a sua utilização, né? Lembre-se do sal de cozinha que a tia falou no outro tópico, né? Qual é o nome dele, né? Para que nós usamos soda cáustica, né? E espero que vocês estudem, que eu tenha tirado a dúvida, tá bom? Façam a prova com calma, façam a prova com consciência, né? Tentem lembrar de tudo aquilo que a tia já falou, tá? E boa prova para vocês. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Beijinho no coração. Fiquem com Deus.